E aí, mais uma edição do X da Questão, esse podcast que quer levar para você e tá entregando muito conteúdo de qualidade em diversas áreas de negócio, em diversos profissionais que por aqui passam. E a gente pergunta para eles qual é o X da questão. Mas o X da questão nessa abertura é saber se você está compartilhando estes conteúdos de qualidade. Por Boa. isso, faça isso com frequência, compartilhe com seu colega, com seu amigo, com seus familiares. Por quê? Conteúdo bom é aquele que é compartilhado. Então, se inscreva no nosso canal e também compartilhe o conteúdo. Não é mesmo, Liana Leite? Exatamente, Cleverson Pereira, você foi assim exímio, fundamental agora nessa questão de que o X da questão é a galera seguir a gente, né? Compartilhar Isso os aí. conteúdos e também ser inscrito no nosso canal. E, Cleverson, assim, a diversidade dos nossos convidados é o que mais me encanta aqui no nosso podcast. É a oportunidade que a gente tem de levar um conteúdo muito bacana para você de diversos segmentos. E hoje o negócio vai ser assim, ó, radical. E a gente vai ter altas dicas de segurança no volante, viu, galera? Mas eu vou falar um pouquinho do currículo dela, Cleverson. Pera lá, o microfone tá aqui um pouquinho. Vamos para cá. Bom, vou começar com os títulos de campeã. Porque ela foi, assim, campeã, o que ela mais foi aqui nessa vida dela, Cleverson. Campeã brasileira e sul-americana de Fórmula 3, campeã brasileira e carioca de kart, bicampeã brasileira da Copa Honda CBR 500. E ela é instrutora de pilotagem e também empresária e também jornalista e também atriz. Ela o nome da empresa dela é Centro de Treinamento de Pilotos. Estamos falando da Suzane Carvalho. Seja bem-vinda, Suzane. Obrigada. Uma apresentação meio longa. Não é? São muitas Atividades. Muitas atividades, muitos talentos que você tem, né, Suzane? E vamos explorar bastante aqui. Mas para começar, Cleverson, Suzane, conta pra gente quem é a Suzane e como que você começou nos volantes. Olha, a Suzane é filha de atriz. Minha mãe era atriz, Lia Farrell. Então, eu fui criada nos bastidores, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, e fiquei entre São Paulo, meu pai veio para São Paulo. Meu pai era artista plástico e teve uma empresa que foi uma empresa pioneira de controle de vinculação de publicidade, que ele lançou há 50 e poucos anos. Essa empresa existe até hoje, se chama Arquivo da Propaganda. Meu irmão toma conta dela, leva a empresa. E atriz. Então, eu fiquei nesse meio, fui criada nos bastidores de teatro, que me deu, nossa, muita experiência de vida. Porque a experiência que a gente tem, a cada montagem de teatro, de cinema, cada personagem que você estuda o personagem dos outros personagens, as características, personalidades, enfim. Então, isso me deu uma vivência muito grande desde pequena, de conhecer as pessoas, de entender as pessoas, né? Aí a maneira de se portar, de falar e tal, porque não só minha mãe e minha irmã, Simone Carvalho, como atrizes, né? Eu e ela já ficávamos brincando nos bastidores e tal, né? Ensaiando a peça, desde criança, a vida toda. Então, fui criada nesse meio, mas sempre fui ligada ao esporte. Então, joguei vôlei, joguei handebol, joguei futebol de praia, fui uma das responsáveis para oficializar o futebol feminino no Brasil. E levei o meu time de praia para o Botafogo, que sempre foi meu time de coração, e joguei o primeiro campeonato oficial feminino, carioca, de feminino, eu joguei. Fui federada, jogando como jogadora mesmo, futebol. Caramba. E aí eu já estava com 18 anos, e fazia teatro já, e muita fotonovela e tal, e eu estreiei na televisão, fazendo novelas aos 18. E aí já foi capa de revista e tal. Aí o futebol ficou um pouquinho encostado, mas eu nunca deixei de fazer esporte. E só aos 25 que eu descobri, finalmente, onde se andava de kart, onde tinha kart. Porque eu ia no autódromo, assistia as corridas e tal, mas lá da arquibancada, né? Aí eu olhava para o outro lado, lá para os boxes, ai, meu Deus, como é que faz para entrar lá? Quero entrar, mas não vou ser barrado, não vou lá assim de cara, eu vou ser barrado, né? Sim. Como é que faz para entrar? Aí quando eu descobri escolinha de kart, na mesma hora eu liguei, entrei, mas a minha vida fez assim. Na época eu estava fazendo uma produção de peça de teatro com a minha irmã, estava ensaiando um show musical com o Nonato Buzar para estrear no Hotel Nacional, porque eu sou musicista também, cantei 25 anos em coral e tal. Estava fazendo a produção, o show musical e ensaiando já para estrear um programa que a gente saiu com o Agildo Ribeiro, que a gente saiu da Band e foi para a Rede TV. Enfim, de um dia para o outro, minha vida fez assim. Foi uma virada de chave mesmo,
Porque, enfim, coisas que aconteceram. Eu fiz a primeira aula no kart, já levantei, já perguntei quando é que é a próxima corrida, eu quero correr, o que precisa, aquela Você apaixonou na primeira? Não, já era apaixonada. Ah, você já tipo, era. Imagina uma coisa que você é apaixonada a vida inteira, um belo dia você realiza. Mas de onde surgiu essa paixão, Suzane? Desde criança, eu sempre brinquei de Jura? carrinho. Que legal. Não, porque é de engraçado. motinho, eu sempre ando de moto desde os 12 anos de idade. Então, com 12 anos, eu já andava numa turma de moto no Rio de Janeiro. A gente saía lá para Barra da Tijuca, era longe, né? Que não tinha o túnel. Então, eu ia assim pela Niemeyer, por fora. Então, eu sempre andei de moto, sempre gostei de velocidade. Eu apostava corrida de bicicleta com os meninos na rua. Essas coisas assim, né? Então, sempre tive paixão. E aí, mecânica, essas coisas. E aí fez aula de kart, nunca mais saiu. Aí, pronto, aí eu não parei mais. São quantos anos já? 35 anos. É muito tempo. 35 anos com esporte motor, né? O primeiro só kart, automobilismo e já de 10 anos para cá com motociclismo também. Porque eu sempre andei de moto, rua, estrada e tal, mas eu não competia, porque eu ia assistir as corridas de moto e todo mundo, pô, você corre, né? Você já corre, já é piloto e anda de moto na rua, então vem correr de moto com a gente. Aí eu subia na moto e ia embora. Eu falei, não, aí eu via, se eu entrar aí, vou me arrebentar. deixa um pouco. Aí eu comecei exatamente a competir de moto velocidade, aos 50, se eu não me engano. Legal. Eu não acredito. Caraca. E aí foi terra, enduro, que aí eu comecei a fazer enduro, velocross, que eu adoro, que é velocidade na terra, adoro. Aí não parei mais. E essa pilotagem na terra é mais difícil, né? Porque Pra mim, totalmente desafiador, porque eu sou menina, eu fui criada no Arpoador, zona sul do Rio de Janeiro, né? E você mora ali, final de Ipanema, início da zona de Copacabana, ali, posto 6. Sempre morei ali. Então, surfista, skatista. Mais nessa área, né? Então, terra foi uma coisa assim totalmente fora da minha vida, né? Tipo assim, a primeira vez que eu entrei de moto na terra, eu tinha medo de entrar. Todo mundo lá andando na pista de motocross, e eu, ai meu Deus, se eu entrar eu vou cair. E como que foi essa transição sua de pegar essa paixão e transformar num negócio? Isso é bastante interessante, porque quando eu, tipo assim, porque dificuldade de patrocínio, ir atrás, porque aí desde que eu comecei a competir, minha vida passou a ser isso, né? Porque aí eu faço toda a parte de marketing, de ir atrás de patrocínio, depois você tem que mostrar o retorno, como é que deu o retorno, quanto foi, toda a parte de produção, de equipamento, então ocupa realmente muito tempo, né? E isso passou a ser um negócio, principalmente ir atrás e mostrar um retorno, né? Quando eu estava correndo uma categoria no México, que era uma categoria Indy Lights Pan-Americana. É uma categoria muito forte, um carro de 500 cavalos de potência, de Fórmula mesmo, tipo Fórmula 1, Fórmula Indy. E só com 600 quilos, já com piloto. E eu fui correr e o patrocinador que eu tinha fechado deu cano. Depois já de 2 etapas, não pagou. Aí eu fechei com outro, deu cano. Só que cada corrida dessa, eu não me lembro em números, era muito caro. Porque eu tive convite de 2 equipes para correr de Fórmula 1, quando eu fui campeã de Fórmula 3, a Minardi e a La Russe. Só que a Minardi, por exemplo, me pediu $15 milhões e sem espaço para eu botar em lugar nenhum. O espaço era de publicidade, era todo deles. Então, eu não podia... Eu falei, como é que eu vou arranjar um patrocínio da Retorno? Porque naquela época não tinha internet para você dar retorno, né? Isso. Então, eu precisava botar um nome aqui para dar entrevista e aparecer, né? Então, eu estava correndo nessa categoria, Indy Lights Pan-Americana, e tomei tombo do primeiro patrocinador, tombo do segundo, e foram 2 anos seguidos isso. Isso foi 2001, 2002, não, 2000, 2001, acho que foi isso, 2000, 2001. E chegou na 5ª corrida de 2001, eu me lembro o último dinheirinho que eu tinha, porque cada viagem que vai para lá, para o México, e sempre via Estados Unidos, e é muito equipamento, é muito fora que eu pagava para a equipe. Enfim, aí chegou uma hora que o último dinheirinho eu investi, trocando, mexendo na suspensão do carro, no diferencial, comprando peça para o diferencial ficou melhor. Nossa, na corrida, foi o único treino mesmo que eu fiz. Aí na corrida eu já estava empurrando o primeiro, assim, para passar o primeiro, para ganhar minha primeira corrida na Indy Lights. Aí quebrou a suspensão. E ainda insisti, foi mais uma corrida na Cidade do México, que o carro também quebrou na primeira volta. Aí
Foi aí que eu falei, agora coloca as contas em dia. Foi exatamente nesse momento que eu parei. E falei, porque a escola... que 2002 eu ainda fui tentar correr de Clio aqui, mas também falaram que o orçamento ia ser 1 e eu estava gastando 3 vezes mais. Nossa. Então, eu chegou uma hora que eu falei, não, vamos organizar essas contas. Aí eu morava num apartamento de cobertura, duplex, de frente para o Corcovado e Pão de Açúcar, 170 metros. Uma coisa aquele apartamento. Eu fiquei 20 anos lá. Vende, coloca as contas em dia. Aí, nisso, eu comprei um terreno grande, bom, mas lá do jeito que eu gosto, no meio do mato, entre aspas, né? O verde e tal. Montei a escola, né, bem organizado, direitinho, e o dinheiro para a construção da casa, então separei tudo direitinho, e foi aí que a escola surgiu em 2003. Foi o primeiro ano da escola e já comecei com direção defensiva e kart, direção defensiva, carro e kart, foram os 2 que eu comecei. E a partir daí só desenvolvemos, né, são 21 anos já. Legal. Eu quero entrar nessa, principalmente em questão de direção defensiva, que eu acho que é um treinamento fabuloso para qualquer piloto hoje em dia no Brasil, né? Não só fabuloso, necessário, gente. Imagina um jogador de futebol ou mesmo um piloto de carro, de moto, de Fórmula 1, de moto velocidade, GP, MotoGP. Se eles ficam, como o Marc Marques ficou, teve acidente e ficou 2 meses fora. Quando voltou, ele voltou no final do pelotão. Precisa treinar. Então, todos nós, motociclistas, você que dirige carro, caminhão, ou van, seja lá o que for, qualquer tipo de moto, precisa treinar. Porque numa hora de uma emergência, por mais que você leia, saiba, escute falar, numa hora de emergência, você tem que saber o quanto você vai frear, como que você vai desviar, de que maneira, porque a maioria erra. Vira o volante uma vez, mete o pé no freio e bum, capota. É verdade. Antes disso, eu queria só voltar no tema, né? Você ficou, desde quando eu vi aqui a primeira vez que eu vi a Suzane, eu já lembrei, né? Você, a sua irmã e a sua mãe... você lembrou? A sua irmã e a sua mãe são atrizes, né? Sim. E essas experiências, assim, você fez sua novela, fez filme, como foi a tua experiência como atriz? Pois Suzane? Eu já queria estrear em teatro, minha mãe não deixava, não, tá muito pequena e tal. Ela ficava segurando, né? Nisso a minha irmã começou a fazer, minha irmã começou com 9 anos em teatro infantil. E aí ela deslanchou, também estreou em novela, fez grande carreira na Globo também. E eu querendo e tal... aí eu já estudava música, etc. Aí eu fazia fotonovela, isso ela deixava e tal. Aí eu estreiei em cinema, em teatro. Eu não lembro se eu tinha 12... com 12 anos eu estreiei em teatro, fazendo teatro infantil. Aí com 14 em cinema, comecei em cinema. Nossa. E aí com 18 em novela. Legal. Foi bem legal. Então eu fiz teatro infantil, aí fiz produção, fui produtora, fiz peça adulta, peça infantil, viajei com teatro, inclusive fiz temporada aqui em São Paulo. Bacana. Na época. Imagina a bagagem, a experiência, Nossa, né? Nossa, é incrível. É lógico. E um ponto que eu queria abordar também, antes dessa questão preventiva, era uma coisa bacana que eu acho, assim. A gente está aqui no podcast, no outro formato, a gente entrevistou um piloto de Stock Car. Né? Tá, quem? Júlio Campos. Tá. Júlio Campos. E eu lembro que na ocasião ele falou uma coisa bacana, né? Que a profissão de piloto depende muito do patrocínio. Não somente da questão do piloto se qualificar, treinar, fazer o melhor dele, enfim. Mas também de patrocínio. Então, em certo momento eu falei para ele, né? Se um jovem piloto hoje que quer entrar no automobilismo, né? E ele falou sobre isso. Que é realmente um esporte que você faz por muita paixão mesmo. Porque o patrocínio é complicado. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, Cleverson, ao mesmo tempo a gente tem aquele prazer de poder fazer, de conquistar, porque é realmente uma adrenalina, é uma série, como você falou, de ferramentas e de situações que a pessoa precisa se preparar para ser um campeão. E você é uma campeã, né? E assim, eu também sempre gostei de kart. Eu sempre gostei, legal. Só que fiz por brincadeira, nunca fui profissional. Mas eu achei, assim, fantástico, né? Porque você vê eu assisto muito Fórmula 1 e vejo que o piloto, né? A maioria dos pilotos, principalmente no Brasil, começam pelo kart, né? Hoje em dia todo mundo começa pelo kart. Todo mundo começa pelo kart, assim. E eu digo para você, assim, hoje, Suzane, quando você entrou, que você conquistou os títulos, o que você diria para quem é apaixonado pelo automobilismo, principalmente que quer competir? Qual a dica que você tem quando ele começa numa carreira, correndo pelo kart, para poder, né, galgar, imaginar sonhos futuros? Olha, isso é uma coisa que eu falo sempre, porque me procuram muito, né, da escola, então muitos pais de criança, né? Primeira coisa,
para os pais, não achem que automobilismo é só a pilotagem. Porque às vezes a criança é apaixonada, muitos pais me ligam, não, meu filho não sai do videogame, joga hoje em dia simulador e tal. E eu explico, né? É uma gama imensa de profissões ali. Você chega no final de semana, por exemplo, Stock Car. Esse final de semana tem truck, todo final de semana tem alguma coisa, né? Uhum. Então é uma gama gigantesca de profissões que estão ali. Desde quem faz o marketing, os layouts, os adesivos, enfim, é muita os equipamentos, né? Tudo. Quem pinta-se de mosca, que faz os capacetes, enfim. E então, primeira coisa é botar na cabeça de que ele está entrando para um mundo e não apenas para ser piloto. Porque, às vezes, a criança gosta de videogame, de corrida, de assistir corrida, só que na hora que chega lá, e não é só criança, adolescente e adulto também. Porque você pode começar no automobilismo em qualquer idade. Você tem 70 anos, eu recebo aluno de 70 anos, venha tranquilamente. Você tem saúde para dirigir, pilotar um carro, venha. Que bacana. E não só se diverte, não, e tem categorias, qualquer um pode andar. Você tendo saúde normal, tranquilo. Então, quando você coloca o macacão, tem que colocar um underwear anti-chama. No kart não precisa underwear anti-chama, mas precisa botar uma roupinha embaixo do macacão. Uhum. Aí macacão, que é grosso, né? Por caso rale, alguma coisa assim, não se machucar. Aí sapatilha, protetor de pescoço, capacete, balaclava, precisa da balaclava, capacete, luva. Manda o menino arrastar a bunda no chão, que vai arrastar a bunda no chão com certeza. Ficar arrastando a bunda no chão. Debaixo de chuva, batendo roda contra o piloto, não é todo mundo, né, que aguenta, que quer, que aceita. E você tem que ter a competitividade. Então, por exemplo, tem isso que você tem que saber lidar, entender. Por isso que eu falei, é um mundo, né? Então, por exemplo, tem crianças que entram, fazem direitinho, vão aprendendo, vão melhorando volta a volta, como deve ser. Eu comparo como um pianista, por exemplo, né? Que abre uma partitura, começa a ler primeiro uma mão só, depois só outra mão, só 3 compassos, ou seja, uma frase musical, e aos pouquinhos vai aumentando a velocidade, para depois passar para o 4º compasso. Então, você tem um caminho, tem uma metodologia para depois ficar rápido sem errar, que é o pianista, quando der um concerto lá, não pode errar. Então, às vezes a criança vai desenvolvendo tudo certinho, mas, por exemplo, entra um outro piloto na pista, ele recolhe para o boxe, porque ele não tem a competitividade. Então, a gente tem que trabalhar nele a competitividade. Alguns pais me procuram porque a criança é muito ativa e tem que trabalhar mais a concentração. Então, o treino físico, alongamento, oxigenação sanguínea, concentração, isso é o primordial, inclusive para dirigir no trânsito, para estar apto para ter qualquer reação e prestar atenção, né? E se controlar, para não brigar no trânsito, essas coisas, né? Além disso, então, você tem toda essa parte de treinamento, né, que a criança tem que estar apta, e não só de competitividade, mas às vezes não consegue, não tem o lado comercial, não consegue arranjar um patrocínio, e para aquilo não se tornar uma decepção, eu vou dar um exemplo, com licença, meus queridos, vou falar de 2 alunos, que treinaram junto, ambos tinham 13 anos, um era do Rio, eu comecei a dar aula para ele lá no Rio de Janeiro, e a gente vinha para cá, para São Paulo, para fazer aula aqui também. Isso antes ainda de eu me mudar. E eu me mudei exatamente na época que eu estava dando aula para esses 2. Tem 12 anos que eu já estou definitivamente aqui em São Paulo. Um deles é o dono da Stock Car hoje em dia, o Enzo. E o outro, o Rafael, ele não teve o dinheiro para seguir. Até o ano passado, de vez em quando ele vai, faz umas corridinhas e tal. Mas ele estudou, ele é técnico e ele está como engenheiro trabalhando no automobilismo. Então, por isso que eu falei, é um mundo, entendeu? Então, as pessoas têm que estar abertas a isso. E eu tento explicar isso para os pais, porque tem tanto lado psicológico, às vezes da criança não dá mesmo com aquilo, né? Ou esse lado também, de você não conseguir. Eu, por exemplo, eu dizia que se eu não conseguisse patrocínio e tal, que se eu parasse de correr, eu teria que fazer uma coisa, ou no espaço ou debaixo da terra, que eu não ia poder ver motor, carro, moto, caixa na minha frente. Conclusão, quando eu parei, decidi parar, né, para botar as contas em dia, eu montei a escola e fui trabalhar com isso, né? Ou seja, na verdade, foi a maneira que eu achei, não só porque eu sou
aí entra o lado de jornalista também, né? Desde sempre eu quis passar conhecimento à frente. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu tento passar à frente isso. Tenho não trouxe, né? Tenho 3 livros lançados já, tem mais alguns para lançar. Legal. E livro físico mesmo. Que tá? legal. Então, são 2 de kart e 1 de moto. Quais são os títulos? Kart, pilotando e acertando um kart. Que tem o acerto de chassi e tal, como acertar chassi. Tá. Aí são 2 de kart e o terceiro é moto. Pilotagem avançada e dicas para viagens. Então, que pega toda a pilotagem de moto também. Aí eu falo de track day, de esporte, na terra, no asfalto e do trânsito, que fazer. Esses são livros bem legais. Você falou de track day, Suzane. Explora mais isso, se você puder definir. Às vezes o pessoal, né, não sabe quais são as categorias que você também, o serviço que você oferece. Por exemplo, eu também nunca tinha ouvido falar de track day, que é apenas para passeio, né? Passeio? Track day não é bem passeio, né? O que é track day? Track é pista, né? Day, dia. Então, dia de pista. Você vai com o seu próprio carro ou com a sua própria moto pro autódromo, Interlagos, também, por exemplo. Certo. Você vai com o seu carro, paga a inscrição e fica lá rodando com o seu carro. Andando com o seu carro no autódromo de Interlagos. Então, você vai estar ali numa situação que vão ter muitos outros carros andando também, claro, né? E aí você tem, aquela sensação, né? Poxa, eu estou pilotando, só que aí você tem que ter responsabilidade. Claro que existem algumas regras que você tem que seguir e óbvio que sempre indicamos que faça o curso de pilotagem. Quem nunca andou em uma pista fechada, se já é um piloto de kart, que já está habituado com regras e tal, sabe como andar num circuito fechado, aí é mais fácil. Senão, recomendamos, venha fazer um curso de pilotagem mesmo para track day, que aí no track day a gente não ensina parte de disputa de posição, porque não pode disputar posição em track day, você tem que respeitar, só pode ultrapassar na reta, mesmo que o teu carro for bem mais forte, não pode ultrapassar na curva, por fora, aquelas coisas assim. Né? Só pode passar na reta. Então, a gente orienta não só a parte de pilotagem, as regras também, que é comum a todos, né? Se quiser um pouquinho mais de aventura, é outra situação. Aí aluga carro, que a gente tem vários carros para alugar também. Aí legal. Tem diversos carros, quer um carro um pouquinho mais forte, quer um carro de competição, aí já é barulhento, né? Já é duro, que aí para fazer curva, para ficar pregado no chão. Daí tem diversos tipos de carro que a gente trabalha e diversos autódromos também, não trabalhamos só em Interlagos. Se é uma pessoa assim totalmente inexperiente, a gente gosta de começar muito lá no autódromo SPA em Piracicaba, que ali a gente tem um dia tranquilo, uma pista mais vazia, uma pista menor, que eu consigo ver o piloto o tempo inteiro. Então a gente começa lá, depois vai para o autódromo Capoava, que é um autódromo intermediário ali em Indaiatuba, interior de São Paulo. Depois vai para Interlagos já, porque aí é um monte de carro passando, o cara fica perdido, né? O iniciante fica perdido. Suzane, vamos falar um pouco do seu centro de treinamentos, né? Agora eu quero entrar nessa parte, assim, quando você fala de treinar o motorista, não somente para o piloto, né? Seja para uma moto, para um carro, não somente para competição, mas para o dia a dia do trânsito. Eu achei interessante o que você falou. Quando a gente vê o trânsito brasileiro hoje, acho que até você falou de um ponto interessante que, assim, a opinião minha, né? De um condutor tradicional, né? Eu vejo muitas pessoas pecando no trânsito com desequilíbrio emocional. Muito. Desequilíbrio emocional. E outro ponto que eu vejo hoje é a desatenção, né? Que é a questão de usar celular no trânsito e tal. Lá no centro de treinamento, assim, quando você fala em direção defensiva, quais são os tópicos que você aborda no teu treinamento? A gente pega não só a técnica de pilotagem, porque eu costumo falar que tudo aquilo que a gente que a gente emprega nas pistas para ser mais rápidos, nós precisamos fazer nas ruas de estrada para sermos mais seguros. Porque sempre pensando no equilíbrio do carro. Então, se você vira o volante de uma vez, o carro vai fazer isso de uma vez e vai empurrar, e são as leis da física que entram em ação e empurra o carro para fora e vai. Na pista, numa competição, quanto mais equilibrado tiver o carro não pode virar assim. Então, quanto mais equilibrado tiver o carro, mais rápido vai ser. Sim. E numa rua e estrada vai ser mais seguro, porque não vai ter esse problema de empurrar o carro, jogar o carro em cima de um guarda-reio, num barranco, seja lá o que for. Então, a gente trabalha com técnica de pilotagem, nós trabalhamos com psicológico, com físico, aí damos algumas dicas de mecânica também, de manutenção, super importante, e de relacionamento. Então, desde o começo, eu falo
na parte de relacionamento. Eu mostro, falo, quando eu tinha 9 anos de idade, me ensinaram que o ser humano era um ser inteligente. Aí eu fico, só que aí no trânsito a gente vê o impulsivo, o emocional, enfim. Você só não vê o inteligente no trânsito. É muito raro encontrar alguém que seja racional. E eu bato isso durante o dia várias vezes, né? E no final ainda termino com a frase: no trânsito é preciso ser racional. Esquece qualquer coisa, se desliga de qualquer coisa. E aí eu dou exemplo de treinamento que a gente faz também para corpo de bombeiro, policial militar, ambulância, motorista de ambulância, que por mais que eles precisem andar rápido, eles não podem perder o controle emocional. E a gente também. Para vocês terem noção, durante uma corrida, eu competindo, e isso até agora, competindo de moto, eu desligo de tudo, né? Enquanto eu estou fazendo alongamento, estou me vestindo a roupa e tal, estou me desligando de tudo, e que eu faço isso no dia a dia, para sair de casa. Que legal. De forma que é como se eu estivesse na 4ª dimensão. Tamanha é a minha concentração com o que está acontecendo, não só com o meu veículo, mas principalmente nos 360 graus, que a gente precisa ver, olhar, enxergar 360 graus e o mais distante possível, tanto para frente quanto para trás e os lados. Isso, carro e moto. Mais ainda, né? Que você precisa calcular mais as velocidades. E é tudo cálculo matemático. Se você fizer cálculo matemático, você não erra. Se você utilizar técnica, você não erra. Eu já me vi em situações, por exemplo, fui dar aula lá no Xingu. Fui em 2 fazendas, uma no interior de Goiás, depois fui pro Xingu dar aula. Fui de moto. Falei, você olha assim, putz, quantas horas eu vou demorar até Guarulhos? Quantas horas antes você tem que chegar do voo, né? Só aí já foram 6 horas embora, né? Aí não sei quantas horas de voo para alugar um carro, para andar 1.000 quilômetros. Vou de moto. É claro, vou de moto, são só 2.000 quilômetros. 2 para ir, 2 para voltar, rapidinho. Pra ela é rapidinho, né? Só que aí é terra, caminhão passando assim, porque eles vêm fugindo dos buracos, você tem que ir desviando dos caminhões. Mas enfim, se você empregar técnica, dá tudo certo. Então, graças a Deus, nunca tive nenhum acidente, rua, estrada. Para não dizer aqui na esquina da Faria Lima, um carro passou o sinal, me pegou, eu voei, caí em cima do carro, quebrei 4 costelas. Caramba. Mas competindo, não? Passou o sinal, não. Tudo tranquilo. Nunca derrapou, né? Não, eu sozinha não. Já bateram na minha traseira e eu caí, mas eu sozinha eu nunca caí, graças a Deus. Tá vendo? Desculpa. Bom dia. Tá mentindo. Não tô mentindo. Na terra, depois que eu comecei a treinar na terra, sim. Porque aí, imagina, eu fui pra terra já querendo andar rápido, já competindo. Eu fiz um programa chamado Tunadas. Programa bem bacana. Nesse programa era um reality de 10 episódios e em cada episódio eu estava competindo de uma coisa diferente. Carro, kart, moto, na terra e no asfalto. Né? Então, lá fui eu treinar, fazia enduro de moto, competindo velocross, kart cross, fiz tudo, né? E aí eu já queria andar rápido, quero andar rápido, e aí, claro, andando rápido sem... Até, como eu falei, aos poucos aumentando a velocidade. Aí na terra... não, são surpresinhas que a terra oferece, né? A terra realmente... Então, na estrada, não. Na estrada eu nunca caí. Ô, Suzane, e o público que te procura, assim, para curso, para aula, é mais o pessoal que quer para lazer, para aprender, para competir? Ou tem aquele público que é consciente, fala, não, eu quero aprender para ter a direção defensiva? Qual que é esse percentual? Graças a Deus, é bem dividido. Que legal. Então, tem épocas, acho que depende muito do que as notícias apresentam, né? Porque tem épocas que vem mais moto, de repente aparece carro, de repente kart. Né? Então, tem dias assim que entra um monte de e-mail, de mensagens e tal, que eu falo, caramba, deve ter saído alguma reportagem, alguma coisa com esse foco que as pessoas viram, que é bem isso mesmo. Então, tem carro, kart, moto, todos, e, por exemplo, esse final de semana, né, que eu fui lá onde eu fui assaltada, eu dei 2 dias seguidos de aula para um aluno que veio de Brasília, de moto, e ele veio de Brasília para ter aula comigo. Então, foi um dia inteiro de moto em um cartódromo, asfalto, e no dia seguinte, o dia inteiro de aula de moto na terra. Porque a terra, não só, todos nós acabamos pegando estradas de terra também, como você não ter surpresas, né? Como desenvolve melhor também você treinando na terra. E todo curso de direção defensiva, tudo que a gente faz no asfalto, aí no final do dia a gente vai para a terra
dependendo da pista que a gente está, né? Mas eu procuro fazer isso. Sempre aí no final do dia vai para a terra e todos os exercícios que nós fizemos, repete tudo na terra. E aí entende a diferença, que é grande a diferença. Qual que é o tempo de duração desses cursos? O dia inteiro. O dia todo? O dia inteiro. E aí ele sai do curso, por exemplo, vamos Mas lá. é um dia? O direção defensiva, sim. Sim. Ah, sim. é um Tanto, dia? tanto moto. Aí moto tem diversos níveis, né? Então, se a pessoa é iniciante, está começando e tal, aí depois legal, faz isso que eu queria intermediário. saber. Legal. Né? Aí tem intermediário 2, As o categorias. avançado. O moto depende E muito para cada módulo ele precisa de um dia de treinamento. Sim, aí cada curso é um dia inteiro. Perfeito. Como que você avalia, assim, ó, isso eu acho bacana falar também, porque, assim, acontecem muitos acidentes com motos, né, motociclistas, né? E o que a direção defensiva, ela auxilia, principalmente, assim, eu vejo para condução. Eu acho que a rotina da vida hoje, muitas vezes, fazem os motoqueiros, né, por não sei, você me corrige aí, por ele ter essa condição de cortar um pouco o trânsito, e eu acho que ali não é nem um excesso de confiança, né, que ele acha que pode passar em locais assim tão curtos, né, que acabam acontecendo os acidentes. Eu vejo assim. São diversas vertentes aí. O motociclista normal que usa motocicleta para mobilidade, esse quase não se acidenta. Pode se acidentar assim, como eu falei. O cara passou o sinal vermelho e saiu por detrás de um ônibus passando o sinal vermelho. Eu não vi, que eu estava ultrapassando o ônibus, então não vi. E então, acidentes assim podem acontecer, mas não é a grande quantidade. A grande quantidade é tanto carro quanto moto. É imperícia, é imprudência. Isso é fato. É imperícia, imprudência, falta de habilidade, dessa história que eu falei, mete o pé no freio, vira o volante e capota. Então, sempre... E eu vejo muito acidente em estrada. Aí, geralmente, eu paro, vou lá, converso com o motorista, quando tem motorista, né, para conversar, que às vezes já não tem mais. Tem um corpo estendido no chão, infelizmente. Então, agora mesmo, indo para cá, tinha um corpo estendido no chão. De moto, e você vê, é um motociclista comum? Não. É o pessoal de motofrete. O pessoal de motofrete está abusando muito. E eu tenho também o Instituto Brasileiro de Direção Defensiva, a gente começou as atividades esse ano, estamos ainda nos estruturando para ano que vem começar forte com o Instituto Brasileiro de Direção Defensiva, né, para pegar mais essa parte de segurança no trânsito mesmo. Exatamente para trabalhar nisso, porque é questão de ter consciência. Você não é melhor que ninguém. Aquilo ali, as regras são iguais para todo mundo. Verdade. Entendeu? E isso eu falo nos cursos, né? Por mais que eu me ache a bam, melhor zona, eu sou a mais rápida que todas, eu sou a última a frear no final da reta, eu sou a primeira a acelerar e mais rápido. Se eu fizer isso no meu concorrente, eu sou desclassificada. Então, eu tenho que respeitar as regras. Se eu puser minha moto fora do regulamento, eu vou ser desclassificada. Se eu não apertar a corrente, não verificar a pastilha de freio, o óleo, a moto vai quebrar. Então, você tem que seguir regras do mesmo jeito, seja na rua, seja na estrada. E, principalmente, a consciência de educação, né? É uma coisa que veio de base, que a gente precisa trabalhar isso na base, que não é trabalhado, infelizmente. Eu faço muita palestra em escolas. Todas as cidades que eu vou, nessas viagens, eu geralmente agendo antes. Um centro de formação de condutor e uma escola para poder fazer palestra, né? Exatamente para levar a consciência disso, né? De que ali nós somos todos iguais, entendeu? Não adianta eu querer ser melhor que todo mundo no trânsito, então, arranquei na frente de todo mundo. E quem é que está querendo competir com você? Ninguém, não tem ninguém ali interessado em competir com você. Então, você tem que mostrar que você é melhor, ou, se você está se achando bambambam do volante, das duas rodas, então, ou vai para uma pista para mostrar que realmente você é melhor, ou no seu mercado de trabalho, no seu meio, na sua escola, que tire notas boas para mostrar que você é o melhor, né, no seu esporte, e não na rua com alguém que não está nem um pouco interessado em competir com você, está fazendo nada para fazer competir com você, né? Você vai se achar melhor de um fantasminha, né? Alguma coisa que não existe. Então, na verdade, e não existe competição na rua. Na rua não pode existir. Ali as regras são iguais para todos. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde sempre, desde com a criança bem pequena. E eu já vi pais assim falando para os filhos, não, tem que tomar vantagem mesmo, tem que levar vantagem, entendeu? Então, não é por aí. Mas eu quero perguntar aqui agora, pergunta do X da questão, mentira. Pode perguntar. Já é o X da questão? Não, a Suzane, ela pega o corredor, Cleverson, da 23 de maio, da Marginal. Com certeza pego. O que acontece? Motocicleta, para mim,
Sempre fui apaixonada, sempre quis 2 rodas, falei, disputava corrida de bicicleta com os meninos na rua, essas coisas assim. Já andava no turma de moto com 12 anos de idade. Então era pelo prazer de andar de moto, que realmente dá prazer, é gostoso. E isso é legal, porque a gente vê muitos casais descobrindo moto depois dos 50, assim, né? Às vezes as esposas pedem para os maridos tirarem a carteira. Eu recebo muita gente assim, e eu já oriento tudo, porque eu sei que o objetivo deles, o caminho deles vai ser viajar de moto. Aí a mulher curte também, enquanto eles vão passeando, a mulher vai fotografando, filmando. E são momentos bons. É muito mais. A gente faz passeios também com os alunos de moto na escola. Então, isso é bem legal. É uma comunidade, né? É bem legal, é bem legal. Então, eu perdi o foco. Do corredor, você tá falando. Do corredor, tá. Então, eu utilizo moto exatamente para tudo. Para minha mobilidade do dia a dia, para o meu esporte, competir de moto, para o meu lazer, viajar de moto, e para o meu trabalho, tanto para o meu trabalho de jornalista, fazendo os testes, os reviews dos novos modelos, o meu trabalho de jornalista fazendo viagens de moto, também, que eu faço muitas viagens de moto, e o meu trabalho como instrutora de pilotagem. Então, eu utilizo moto exatamente para tudo, né? E quando eu estou de carro, como hoje, por exemplo, um caminho que eu costumo fazer em 20 minutos, eu demorei acho que 1h10, né? Meu Deus. Então, quando eu estou de carro, principalmente eu moro na Raposo Tavares, que é aqui, Grande São Paulo, e o trânsito ali é parado sempre, né? E quando eu estou de carro, eu fico olhando para os barrancos, que ali foi tudo cortado, né? É uma rodovia cortada no meio dos morros ali, né? Das montanhas. E eu fico olhando para os barrancos falando, meu Deus, as formiguinhas estão rindo da cara da gente, né? Elas estão lá no barranco, tudo parado. Né? Porque o ser humano dizem que é inteligente, né? Mas é o único animal que fica parado em fila. E pior que isso, dentro de um objeto que ele inventou para andar mais rápido. Então, de inteligente é nada, né? Ai, gente. Essa frase é minha, viu? Ô, Suzane, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Hoje, por exemplo, lá no teu centro também de treinamento, você forma novos pilotos para competição? Sim, claro, com certeza. E estão em todas as categorias hoje? Mais jovem? Ou você pega piloto também que queira... Todos, a partir de 4 anos. Geralmente pega a partir de 4. De vez em quando chega alguém com 3 anos lá, um bebê de 3 anos. E hoje em dia a garotada com 3 anos já está vindo muito desenvolvida. Já estão andando. Acredito. Meu Deus. Mas eu pego a partir dos 4. Dos 4. Que sensação. Eu já peguei 2 irmãos... Porque o pai dele era piloto, os irmãos, o irmão mais velho deles era piloto, aí os 2 pequenos, um tinha 3, outro 5. Então, quando ele mandou, o pai mandou para mim, ele era piloto e já tinha um filho piloto, né? Então, ele conhecia bem, sabia como é que era. Então, ele mandou o de 3 e o de 5, e o de 3 andava melhor do que o de 5. Nossa, incrível mesmo. É. E esses treinamentos, assim, por exemplo, que você vai formar ali... Você recebe lá várias pessoas para fazer um treinamento para ser piloto. Você, por ser uma campeã, você enxerga aquele que provavelmente pode investir na carreira dele, que ele vai longe? Como é que é esse trabalho? Sim, você tem separa diferença. eles? Como é que é? Quando a pessoa vai andar pela primeira vez, tipo assim, tá descobrindo, ou tem paixão, ou não, ou às vezes o pai coloca para treinar, disciplina, reflexo, raciocínio e tal, que como o esporte motor, eu acho perfeito como formação do indivíduo. Isso é muito bacana, porque desenvolve tudo, né? E ao mesmo tempo que se trabalha em equipe, mas tem que tomar a decisão sozinho lá na pista. Dá, não dá, vou, não vou, freio agora, não freio, defendo posição. Então, é muita coisa que aprende, né? Então, desenvolve bem a criança. A mesma coisa que eu falei, né? Do mundo que é o motociclismo. Tem crianças que chegam que você vai ensinando a técnica, ela vem aos pouquinhos e vai apurando a técnica e vai chegar lá e vai virar rápido. Tem crianças que chegam já com o pé lá no fundo, tipo eu já não era mais criança quando eu comecei, mas foi assim, primeira vez na vida que eu sentei no kart, mete o pé lá no fundo e acabou, e vai assim, o kart todo torto, escorrega de cá, escorrega de lá, mas era o que eu queria, acelerar, eu queria aquilo a vida inteira, quando finalmente sentei no kart. Então tem esses mais atirados, mais arrojados, que querem andar rápido, mas que anda tudo torto, e aí você vai apurando a técnica, ou aquele que é mais lentinho, mais devagar, e que você vem colocando a velocidade nele aos poucos. No final das contas, os dois podem ser campeões. Perfeito. E aí você, só para complementar, Liana, aí, por exemplo, quando você enxerga que tem esse talento,
você costuma direcionar daí para ele Para uma equipe. competir. Independente de ter talento ou não, eu sempre oriento. Para competir, Sempre, né? Buscar competição. Eu mesma trabalhei como equipe várias vezes, trabalho ainda como coach, né, treinando pilotos. Mas eu só deixei de ter na minha equipe agora porque cresceu muito, principalmente do lado que a gente atende muito empresas, né? Que eu falei, vou lá para o Xingu, vou para o Piauí, vou para tudo quanto é lugar para dar aula. Então, a gente cresceu muito desse lado. Então, como equipe de competição, eu trabalho com diversas equipes, que somos parceiros, e que aí eu já coloco os pilotos lá para desenvolver e eu continuo como coach. Perfeito. Ô, Suzane, como que está o cenário hoje, cenário brasileiro em relação às competições de kart, de moto? Automobilismo no Brasil está em alta, pelo incrível que pareça. Estamos bem. Então, temos diversas categorias com bastante pilotos. Hoje, eu vejo no Brasil, eu corri na Itália em 1991, né? E lá eu ficava impressionada, porque aqui, por exemplo, vai ter uma corrida de Stock Car. Era só Stock Car. Não tinham outras categorias correndo no mesmo final de semana. Aí eu fui correr na Itália, eram 8, 10 categorias correndo. E cada categoria com 40, 50 pilotos. Isso neste autódromo que eu estou correndo hoje. Na Itália é cheio de autódromo. Aquela pequenininha, mas cheio de autódromo. Em cada autódromo, mais 8, 10 categorias com 40, 50 pilotos cada. Todo final de semana. Então eu falei, gente, quanto piloto? Ou seja, como lazer, como um esporte normal, da mesma forma, coloca o menino para jogar tênis, coloca o menino para jogar vôlei, futebol. O automobilismo também funciona como esporte. Né? E aqui no Brasil não era assim. E hoje em dia estamos assim. Então, nossa, eu fico tão feliz. Então, por exemplo, aqui o Campeonato Paulista, quando corre, tem 10 categorias correndo. Só de Fórmula são 4 categorias. Aí tem o carro turismo, aí tem carro old stock, né? Que são os opalões antigos. Então, assim, clássicos de competição. Então, são diversas categorias muito interessantes. Fusca, tem categoria só de Fusca. Eu tenho, inclusive, um ex-aluno meu que formou também com a gente, campeãozão, anda na frente do Fusca. Aí tem as categorias de track day. Então, são muitas categorias. O automobilismo, no momento, graças a Deus, está em alta. Perfeito. E você tem algum nome, assim, por exemplo, quando a gente fala em Brasil, assim, porque eu sempre assisti corrida, assim, acho que a gente foi perdendo um pouco, assim, da paixão depois do Senna, né? Pós-Senna ali, né? Mas tem algum piloto que hoje você enxerga só, fique de olho nele, que é revelação? Tem. Eu falei aqui que foi meu aluno, o Enzo, Enzo Bortoleto, que é o dono na verdade, ele não é o dono da Stock Car, ele é o dono da Audacitec, que é a empresa que está produzindo carro, motor, etc. Enfim, está fazendo o novo carro da Stock Car, toda a parte de tecnologia, toda inovação. Na verdade, ele organiza, né? E o pai dele é o dono, e o irmão dele, que é o Gabriel Bortoleto, ele já está na Fórmula 2, foi campeão da Fórmula 3 europeia ano passado, esse ano já está na Fórmula 2, está ali, esse final de semana passado chegou em segundo, então ele está ali já correndo em equipe, ali já visando a Fórmula 1. Legal. Entre outros. Só para... Tem o Emo, o Fittipaldi, tem outros. Fittipaldi? Filho do Emerson. Eu lembro. Você falou do Ayrton, mas aí depois teve o Massa, depois teve o Schumacher. Sim, aí eu parei aí. Aí eu parei. Eu acho assim, que eu sou da época do Ayrton Senna ali, e assim, eu vejo depois, veio os brasileiros que fizeram algumas, mas não foi tão, né, digamos, em nível Brasil, pensando em Brasil, né? Tem outros pilotos que são fantásticos nível mundo, mas em nível Brasil, sim, acho que nós não tivemos uma pessoa que chegasse próximo dele, né? Eu vejo assim. Mas assim, ó, uma coisa que eu acho bacana sobre automobilismo, e acho que é uma oportunidade boa para aproveitar a especialista Suzane, é explicar essas categorias. Por exemplo, hoje, eu quero começar a competir. Primeiro é o kart, depois vai para quais categorias até chegar lá a maior, Isso. Suzane? Legal. Cleverson, você disse que já andou de kart, né? Andei. Quer dizer, brincando, né? Nunca profissionalmente. Kart de aluguel. Isso mesmo. Vamos lá, kart de aluguel é bem diferente de um kart de competição. É muito diferente. Tá? É como um carro de rua para um carro de competição. É totalmente diferente, não tem nada a ver. Então, inclusive, um dos trabalhos que eu tenho quando alguém que anda de kart de competição, e tem vários campeonatos de kart de aluguel, né? Então, alguém que anda de kart de aluguel, que veio fazer aula comigo, eu tenho trabalho
de tirar todos os vícios que ele tem para andar no carro de aluguel. Porque o carro de aluguel, imagina, é uma estrutura de metal rígida, que precisa ser rígida, porque o negócio vai bater e não pode quebrar. Ou quando quebra, vai lá, coloca uma solda e volta para a pista. Já um kart de competição, o tubo é fino, ele dobra para conseguir fazer curva. Os pneus são pneus de competição, que duram bem menos, porque tem maior gripe, grudam na pista para você acelerar, o bicho grudar, você poder fazer a curva acelerando. Já de kart de aluguel, não. Pneu que escorrega. Aí, como escorrega muito, o que eles fazem? Eles colocam muito caster na dianteira, que é virar a roda dianteira assim em direção ao chão. Então, eles ficam pesados. Você vai andar no carro de aluguel, você sai morto lá, com banco largo, né? O cara fica... Porque precisa caber todo mundo ali dentro, né? Então, não tem nada a ver com kart de competição. Kart de competição é uma coisa fina mesmo. 1 milímetro no acerto de qualquer coisa ali, uma afrouxada que você dá no parafuso do banco já muda o comportamento do kart na pista. E aí que a gente trabalha com isso, com a sensibilidade. O kart, sem dúvida, é o caminho por onde começar. Que aí a gente desenvolve, mesmo que o cara queira correr de carro, né? Aí eu tenho curso de kart costuma ser 3 dias, né? Eu falei que geralmente é um dia só, mas direção defensiva, carro, moto para rua. Competição, não. O kart são 3 dias. Mas se o objetivo do piloto é carro, então a gente faz 2 dias no kart para desenvolver a sensibilidade, para desenvolver a pilotagem, e o terceiro dia a gente vai para o carro, que tanto faz se é carro de turismo ou carro de fórmula. Carro de fórmula é aqueles monoposto, né, com as rodas descobertas, que em inglês fala assim, né, com as rodas descobertas, ou carro turismo, que é como se fosse carro de rua preparado para competição. Né? Aí o piloto escolhe para que lado vai. Perfeito. E se ele for pro lado da Fórmula 1, do kart ele vai para 3? Não, 3 é depois. Eu fui do kart para 3. Eu falei que eu fiz um no simulado, não, como é que é? Eu faço escola compacta. Como é que chama? Quando você faz 4 anos em alguma coisa assim. Na ponta da língua. Nossa. Meu Deus do céu. Porque eu saí do... Eu fiz kart, Fórmula 1600 e cheguei na Fórmula 2000, e isso em um ano, e no ano seguinte eu estava na Fórmula 3 e já fui campeã. Isso eu já tinha sido campeã brasileira de kart, campeã carioca de kart, foi tudo assim. Também me fugiu o nome. Gente, tá aqui. Porque tá vendo o nome simulado. Não. Enfim. Precoce, não, né? Não é. Não, é quando você faz 4 anos em as coisas assim. Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Então, eu estreiei na Fórmula 3, porque, na verdade, fui correr de Fórmula 2000 na Itália, e a equipe lá me sacaneou, acabei que voltei pro Brasil, estreiei na Fórmula 3, quando, na verdade, eu ainda queria estar na Fórmula 2000, enfim, acabou que eu fiz assim. E eu fui campeã logo de Fórmula 3, né? Então, foi muito rápido. Mas o ideal é fazer a escadinha. Faz o kart, não só a escola. Faz pelo menos um ano no kart. Supletivo. Supletivo, isso. Supletivo. Supletivo. Depois do kart, então o ideal é competir no kart, porque o kart dá muita experiência, muito. E o kart é o que tem de mais rápido. O kart 2 tempos, não só o de 4 tempos, que é um pouquinho mais lento, mas o 2 tempos, que você encosta a pontinha do pé ali, o bicho já tá andando. E rápido. E aqui o kart é milimétrico. Do kart, você vai para Fórmula 1600, que aí tem algumas categorias, isso se for Fórmula, né? Com motor 1600, sem asinha, depois com as asinhas para começar a trabalhar, depois com suspensão que você pode mexer. Aí você vai evoluindo dentro das categorias de Fórmula, aí sim, chega na Fórmula 3 e Fórmula 2, que é onde o Gabriel Bortoleto está agora, para ir chegar na Fórmula 1. Hoje em dia é muito maior a concorrência, claro, quanto mais pessoas no mundo, né, ano a ano. Eu, por exemplo, eu comecei em julho de 89, no meio do ano, de kart. 3 meses depois eu fui campeã brasileira. Em 90, que foi o ano que eu fiz um ano inteiro no Rio de Janeiro, né? Eu fui campeã carioca. Em 91 já fui correr na Itália. Em 92 eu estreiei na Fórmula 3. E fui campeã brasileira e sul-americana, e foi aí que eu tive convite da Minardi e da La Russe para correr de Fórmula 1. Ou seja, de julho de 89 a início de 93, final de 92, eu já estava com convite para correr de Fórmula 1. Que legal. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia a concorrência é bem maior. Para tirar a superlicença é uma grana. Eu não tirei porque eu falei, caramba,
Cadê o dinheiro? Precisa de patrocínio para tirar a superlicença de Fórmula 1. Seria bom, né? Deixar lá num quadro bonito lá na parede de casa. E hoje as competições que você compete são quais? Não estou competindo. Não estou esse ano não estou competindo, mas eu quero voltar. Na verdade, eu estou com um projeto para fazer a segunda temporada do programa Tunadas, né? Que é essa cara. Então é carro, kart, moto. Inclusive teve um dos episódios que foi de track day. Eu fiquei só atrás dos carros de competição e eu estava com um carro familiar. Station Vega, grandão, e eu fiquei em sexto só atrás de 5 carros de competição. Eu fiquei em sexto. Na frente de Ferrari, Porsche, na frente todo mundo, com carro familiar. Foi legal. Então eu pretendo fechar para fazer a segunda temporada do programa Tunadas. E aí, assim, são carro, kart, moto, terra, asfalto. Quero tudo. Cleber, você teria coragem de entrar num carrinho junto com a... eu gosto de desafio, eu entraria. Venha. Eu amo desafio. Mas comigo é seguro. Você não tá entendendo isso aqui, Suzane. Exatamente. Medroso. Não, Sério? Medroso. Se começa a pegar E na garupa da 120, moto? E na garupa da moto? 140 Suzane, aqui. assim, a moto não me apaixona, tá? Assim, não tenho paixões por motos, assim, mas eu sou do desafio. Agora, uma coisa que eu sempre achei bacana, que eu acho demais, assim, que eu tenho um amigo em Curitiba, e ele gosta do motocross, né? Que é aquele... tá. Uhum. E eu gostava de assistir, porque é fazer aquelas manobras nas pistas, e eu acho muito bacana. Então, assim, se tivesse um dia um desafio, era... Porque eu acho... Foi só no motocross que eu tomei os tombinhos. Então, eu acho sozinha. desafiador você aprender a andar numa moto e se controlar como eles controlam numa pista como aquela, né? É bem desafiador. Eu aceitaria o desafio, mas é algo que não me apaixona, não. Eu sou mais do carro. Então, mas tem o velocross, que é o que eu gosto de correr, que é velocidade na terra, mas sem os pulos. De vez em quando tem os pulinhos baixinhos e tal, aí é tranquilo. Mas os pulos lá no céu... O velocross seria tipo aquele o rally lá do Não, é igual Sertões. motocross. Não, é igual, não, aí já é enduro, ou rally ou enduro. Rally é em pista aberta. Tá. Você vai, começa num lugar, termina no outro, ou dá uma volta grande, né? Rally é em rua, estrada aberta. Tá. Geralmente aberta passa por dentro de fazendas, Mas mistura os dois, né? Tanto o asfalto quanto a terra, né? Sim. Dependendo, tem rally só de asfalto e tem só de terra ou mistura. Já enduro pega perrengue. Aí é perrengue. Você passa em meio de rio, no meio da floresta, pula, como é que é? Pula árvore. Aí já Isso aí é legal, enduro já é bem mais desafiador. Passa em lama. Suzane, já que falando que é legal, chega aqui ó, na rodovia, pega 120, para, não vai precisar tão rápido, precisa tão rápido. Mas você dirigindo ou você de garupa, de carona? Não, moto garupa, não sei nem andar de moto. Não, no quando carro. você está dirigindo no carro. No carro eu quero dirigir. Carro eu quero dirigir. Não faça assim, não faça. Minha filha aqui é piloto. Carro eu me garanto. É que ele respeita as leis. Exatamente. Tá certo, aí eu sim. respeito. Eu não vou me atrever em moto porque assim, ó. Vamos pro autódromo, aí dá pra acelerar. Você nunca passou, Suzane, na velocidade? Não vou dizer que nunca passei. Antes de eu começar a competir, eu andava muito rápido em estrada, mas nunca me arrisquei. Nunca bate-pega, nunca desrespeitei os outros. Por exemplo, jamais ultrapassei um sinal, essas coisas assim. Eu não falei verdade. É claro, se eu tô de madrugada, de moto, sozinha no sinal, você tem que passar sinal. Não, mas uma estrada... Aí é outra coisa. Por isso eu só sempre viajei de madrugada, porque, tipo assim, eu faço Dutra a vida inteira. Meu pai se mudou pra cá quando eu tinha 3 anos, e desde então eu já ficava lá do lado do motorista de ônibus, e eu voltava todo final de semana, perguntando pra ele, vendo se ele passava marcha, quando passava marcha, pra subir, pra descer, pra fazer curva, eu já reparava em tudo isso. Que legal. Eu viajava ali em pezinha do lado do motorista, né? Então, essa Dutra a vida inteira de moto. Quando fecharam o Autódromo do Rio, eu vinha para cá 2 vezes por semana de moto. Vai e volta. Quantas vezes eu estava no Rio por telefone, agendava uma reunião, saía de moto e chegava aqui para a reunião. Assim. Então, a Dutra, para mim, as distâncias, estando de moto principalmente, não faz diferença. Não sente. E eu cheguei a andar rápido em estrada, mas antes de começar a competir. Agora, eu nunca fiz curva cega, porque é questão de inteligência, aquilo que a gente falou de inteligência. Você faz uma curva cega, tem um caminhão parado, tem uma criança caída de bicicleta ali, sabe? Isso não mesmo. Tem sentido. Não tem. Então, é aquela coisa que eu bato com os meus alunos, para você que está aí nos escutando, jamais ande além do limite da sua visão. Você está enxergando até ali, então eu vou andar em velocidade tal que, se acontecer alguma coisa ali, dá tempo de eu ter uma reação e desviar. Verdade. Né? Se eu estou enxergando até aqui, ó, levanta o pé, tira a mão. Agora,
Estou na rodovia dos Bandeirantes, vendo tudo, inclusive para os lados, porque tem isso. Às vezes você está num retão, mas você está numa mata fechada, num lugar estreito, que pode sair bicho do meio do mato, que bicho. sai, né? Eu fui lá para Margarita de moto, né? Então cruzei a Venezuela inteira sozinha e voltei. Por 2 vezes saiu o bicho do mato e pegou na minha perna. Agora, se eu estivesse andando rápido, poderia ter tido um acidente, né? Exato. Então, Quantas histórias, Pereira, hein? Cleverson Maravilhoso. Pereira, estamos chegando ao final desse bate-papo gostoso Muito bom. de alta velocidade, desafios aqui com a levar Suzane. vocês na minha garupa. Ai, Suzane, eu vou. Eu topo. Bora? Ah, ó, tem até o capacete, deixa eu pegar aqui, gente. Ai, vai aqui, Suzane. Gente, olha isso. Que lindo, hein? Cleverson. Lindo Coloca... capacete. Ai, meu Deus. Esse foi Coloca ele, comemorativo. Não vai entrar na sua cabeça. Eu tenho a cabeça muito cabeçuda, pequenininha. Esse não cabe. Tem outros que cabem. É feito Lindo, sob mas medida. lindo, hein? Eu tenho a cabeça muito pequenininha. Tamanho É de verdade. moto, para vocês terem noção, eu uso tamanho. Nossa, Para andar isso é em um ponto pista é um tamanho, Ah. em autódromo é um tamanho. Para andar em estrada é outro tamanho. Para Tira andar mesmo. nas ruas é outro tamanho. Então eu uso 3 tamanhos diferentes Que legal. de Bacana. capacete. Para cada situação. Então, kart e carro é diferente, porque kart e carro fecha. Esse aí é de carro, né? Então fecha mais aqui. Já moto não. Moto você precisa abrir mais aqui. Tanto a viseira é maior aqui e a amplitude é maior. Então é diferente. Então eu tenho bastante capacetes lá. Cleverson, Legal. estamos chegando ao fim do nosso Que bate-papo, pena, né? Conversa Cleverson. muito boa, né? Passou o tempo e a legal. gente nem viu. Eu não vi. Não, eu também não vi. Gente, Você já tem estamos noção? aqui há 56 minutos. Não acredita, que gostoso, né, Suzane? É bom é assim, quando a gente não percebe, a gente foi tirando dúvidas, porque, assim, de fato, é um ambiente e também um cenário que eu mesmo não conheço, então foi muito bom explorar aqui com você. A gente agradece a sua presença, o seu tempo, por você ter vindo aqui e compartilhado seu conhecimento. Obrigada, Espero que o pessoal... Liana. Espero que o E pessoal lá aí, de vocês casa- não vão me perguntar qual é o X da questão? E aí, Cleverson? Eu vou te perguntar. Tira da manga. O X da questão que eu quero saber é o seguinte. Para um piloto ser considerado... Você, né, uma pessoa experiente na pilotagem. Vamos lá. Para um piloto ser considerado um bom piloto, o que ele precisa ter? Qual é o ponto máximo, ponto X da questão que você fala assim, ó, se esse piloto tiver isso, para mim ele é um grande condutor. Disciplina. Disciplina. Sem dúvida, sem dúvida. Disciplina. Porque aí a disciplina é que vai levar aos treinos físicos, à boa alimentação, aos treinos em pista e entender como, quando. Não adianta o cara. Eu vi muito, os pais se esforçando, fazendo de tudo pro filho. E o filho nem aí, tá lá no canto dormindo. Vai, acorda, vem, abriu a pista pra você treinar. Então, tipo assim, não é o lance do garoto, entendeu? É do pai, é o pai que queria estar ali. Agora, com disciplina para tudo, Pra tudo. inclusive para o lado de marketing hoje em dia que precisa, né? Para os patrocinadores, tudo. E o motorista do dia a dia? Qual é o X da questão de você falar assim, ó, aquele cara, você falou que são poucos que são inteligentes, né? Mas como que você vê assim, ó, esse é um bom condutor no trânsito? Concentração e sensibilidade, tá? Mas ele só consegue ter sensibilidade se estiver concentrado. Por isso o lance de relaxar, alongar antes de entrar no carro, para que aumente a concentração e a oxigenação sanguínea. Porque isso é uma coisa física, você estando com oxigenação sanguínea melhor, tua concentração vai ser melhor, teu reflexo vai ser melhor, teu raciocínio vai ser melhor, vai ser tudo melhor. Então você precisa estar calmo, relaxado, para estar concentrado, ter sensibilidade para ser um bom motorista. Perfeito. Excelente. Muito bom. Pegaram as dicas, pessoal? Esse foi o nosso episódio com a nossa querida, meu Deus, Suzane Carvalho. Diana, quero te agradecer. Eu que agradeço. Cleverson, obrigada. Obrigado. Parabéns Isso. aqui pelo trabalho de vocês, tá bem legal. E Viu? bonito, tá bonito, legal e bonito. Que bom Legal, que e você eu quero gostou. abrir o espaço para você falar como os nossos telespectadores podem achar nas redes sociais a Suzane. Exatamente. Isso é fácil. Se eu apontou aqui, né, no capacete, está suzane.com. Isso Suzane.com é um portal que aí vai para tudo. Tem o site de notícia, tem o canal de TV, o Suzane.tv, tem Que legal. aí vai para diversos. Tem o meu passado como atriz, tem um pouquinho de cada coisa ali. Legal. E tem o Centro de Treinamento de Pilotos, Suzane Carvalho. Né? Então, se você quiser o centro de treinamento, entra ali no centro de treinamento e aí vai ter tudo. Kart, carro, moto, terra, asfalto, direção defensiva, track day, pilotagem de competição, tá tudo ali.
Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, Suzane. Obrigado mesmo. Suzane.com é o portal. Perfeito. Perfeito. E lembrando também que a gente vai colocar aqui também seu Instagram, o Suzane.com, a gente vai deixar disponível para você. Lembrando que esse episódio, mais esse episódio do X da Questão, só é possível graças ao nosso patrocinador master, que é o NewX, levando para você o conceito, serviços financeiros dentro do mercado de ativos digitais. E Liana Leite, terminamos mais um episódio, viu? Mais Bom ter você episódio. aqui, obrigado. Obrigado você, Cleverson. Obrigado mais uma vez, Suzane. Suzane, E você, a gente te espera no próximo episódio. até lá.